Olá, boa tarde, cara telespectador. Sou Susana, leiga missionária da família espiritana da Zona Norte. Olá, boa tarde. Eu sou a Catarina, sou leiga missionária da família espiritana da Zona Sul. Hoje temos um programa diferente. Hoje fazemos o nosso programa, é o 50º programa, e onde vamos celebrar este programa de forma diferente. Trocamos, alteramos o nosso apresentador e vai ser o nosso entrevistado. Temos um jovem connosco, o nosso padre Nuno Miguel Rodrigues, e vai estar connosco hoje para celebrar este 50º programa. Olá, Padre Nuno. Boa tarde. Olá, Padre Nuno. Boa tarde. Susana. Hoje foi surpreendido de forma diferente. Sem dúvida, hoje troquei de cadeira. Nós e os nossos telespectadores gostaríamos de conhecer a outra parte, um pouco da sua vida, da sua infância, e vamos começar por perguntar como foi a infância do menino Nuno. Antes de responder à vossa questão, obrigado por ter estas duas amigas aqui à minha frente, a Susana e a Catarina, que fazemos a nossa caminhada missionária e de amizade, e ao mesmo tempo dar os parabéns à Ângelos TV por nos ter proporcionado esta rubrica Olhar o Mundo Missionário, neste 50º já edição. E é com esta alegria e satisfação também que cumprimento os nossos telespectadores lá em casa, porque é pensar neles que nós estamos aqui e é pensar a chegar à casa deles que nós também partilhamos a nossa vida. E hoje então vou abrir um bocadinho o livro da minha vida e partilhar e responder à questão da Susana. Pois bem, o menino Nuno Miguel nasceu no Lubango, sul de Angola, em 1974, de uns pais belíssimos, o meu pai Manuel, a minha mãe Clarinda. E porquê nasci em Angola? Nasci em Angola porque o meu pai foi fazer o serviço militar e depois, entretanto, ficou por lá. A minha mãe foi ter ao encontro dele e, como um jovem casal, normal de quererem ter um filho. E nasceu este menino primogênito da família, tenho a minha irmã Carla, e foi assim que eu nasci em Angola. E nasci, posso dizer, através de umas mãos abençoadas das irmãs religiosas, quer sejam as irmãs São José Colni, quer sejam as irmãs espiritanas, que assistiram ao meu parto no hospital de então e que cuidaram muito de mim no início, porque parece que eu nasci assim com um bocadinho de problemas de saúde, e a irmã Celina preocupou-se com este menino que estava-se a apagar, e na altura foi graças a umas vacinas que ela me deu que conseguiram reabilitar este menino. E eu lembro essas vacinas não porque as senti na altura, não me recordo, mas quando olho o meu cartão de vacina está muito carimbado nas primeiras páginas. E, portanto, foi esse amor das irmãs religiosas, e os meus pais hoje estão gratos e agradecidos às irmãs de São José Colni, às irmãs espiritanas. Depois vai para Portugal? Sim, depois viemos para Portugal assim um bocadinho aos trambolhões, não é? Tivemos já muita dificuldade na altura da confusão da independência, tivemos já muita dificuldade de apanhar um avião e vir para Portugal, porque na altura saiu-se massivamente daquele país. E os meus pais recordam com muita ânsia, com muita preocupação, de virem para Portugal, mas que conseguissem trazer este menino também. E acontece que foi um milagre, eu posso dizer que foi um milagre na nossa vida, porque viemos do Lubango de avião para Luanda, e quando eu cheguei a Luanda, a minha mãe diz que eu estava tão rabugento, tão choroso, que tiveram-me que vir entregar às irmãs lá em Luanda, para que eu acalmasse um bocadinho, enquanto o meu pai ia tentar no aeroporto marcar fila para o regresso a Portugal. E quando estavam quase a chegar à fila do embarque, já foi difícil buscar este menino às irmãs para vir para o aeroporto. Mas graças a Deus viemos os 4, porque a minha irmã já foi fabricada lá e já nasceu aqui em Portugal. Depois, quando veio para o seu regresso para Leiria, digamos,
Então, sim, começou os seus estudos, a sua infância, a instituição Sim, primária. sim. O primeiro contato quando chegamos a Lisboa, isto também é um acaso, mas para Deus não há acasos. Entramos e a primeira casa que os meus pais foram bater à porta quando chegamos ao aeroporto foi a casa dos missionários do Espírito Santo, à Rua Santa Mara Estrela, onde agora eu estou a viver como missionário. E foi aí que abriram as portas e foi aí que permanecemos aquela noite de passagem e depois viemos para a nossa cidade de Leiria, sem casa, sem carro, sem nada, apenas com o menino Nuno e com a Carla a ser gerada no ventre materno da minha mãe, e fomos acolhidos pela nossa família, sobretudo os nossos avós paternos, que nos acolheram com muito amor, numa casinha que nos deram, e foi a partir dessa casinha que nós começamos a fazer a nossa vida e a refazer a vida. E eu lembro perfeitamente, já tenho memória disso, que a minha bisavó muito gostava de brincar connosco, e entretanto os meus pais começaram a pensar fazer uma casa. Mas viemos sem nada e foi com muita luta, com muito sacrifício, que nós iniciamos essa construção da casa. E entretanto comecei a minha escola primária, como qualquer menino. Posso dizer que fui um menino privilegiado. E ainda hoje a minha professora primária, a professora Adelaide, recorda com saudade, e ela tem um orgulho imenso neste aluno, porque é sacerdote missionário. E eu fui privilegiado porque da minha casa até à escola eram cerca de 3, 4, 5 quilómetros. E para não ir a pé, com a chuva e com o vento e com o frio, a minha amiga e queridíssima professora vinha de Leiria, parava à minha porta e o menino Nuno entrava e lá ia ele todo pimpão no carro da professora, num Citroën 2 cavalos, até à escola. E todos ficavam a troçar de mim porque achavam que eu era privilegiado porque vinha com a senhora professora. Tinha um fascínio de ir no carro da professora. Claro, e um certo orgulho e uma vaidade. Até que, entretanto, depois, para não eu ser sozinho a ir, havia depois mais uma menina e um rapaz que morávamos ali perto, e eu tive coragem de pedir à professora Adelaide se podia levar também aquela menina e aquele rapaz, e portanto já éramos 3, já íamos assim mais à vontade. E foi assim durante a escola primária. Todos os dias a professora dava 2 apitadelas e eu estava pronto para descer de casa, entrar no carro e chegarmos a horas à escola. Terminando a escola primária, teve que fazer uma decisão depois Sim, para continuar os estudos. terminando a escola primária com 10 anos, com a 4ª classe, eu já estava habituado a ter o meu padrinho de batismo, que é meu tio também, que é missionário, que é sacerdote. Já estava habituado a que ele viesse passar as férias à nossa casa, a casa dos meus pais, e tanto foi uma coisa que me ficou gravada, que quando foi para fazer a arquitetura da nossa casa, os meus pais fizeram questão que na arquitetura da casa houvesse um quarto para o padrinho Agostinho poder ter o seu espaço quando viesse de férias. Ainda hoje esse quarto está lá, é dele, onde ele tem todas as suas memórias, e quando vinha a férias sabia que ele era sacerdote, missionário, e que ele ia-me também falando dessas coisas. E na altura eu pensar ser missionário, nunca tinha pensado isso, até inclusivamente há uma expressão quando a minha mãe veio-me dizer assim: ó filho, agora como é que é? Tu queres ir para o seminário onde está o padrinho, que era o seminário do 5º ano até ao 7º ano? Eu fiquei assim na dúvida e disse à minha mãe: sim, eu quero ir para o pé do padrinho, mas não quero ser padre, mamãe. E é verdade que foi uma alegria ir para o seminário onde o meu padrinho era diretor. E lembro-me, 5 de outubro de 1985, quando entrei, com 10 anos apenas, e que foi muito doloroso a despedida dos meus pais do seminário. E porquê? Porque entramos, e eu fui lá jogar futebol lá com os meus colegas de Trás-os-Montes e todos os colegas, éramos 36, mas depois o pior vinha no fim do dia. Despedir-se dos pais, eles vieram para Leiria, eu fiquei lá com o meu tio, e eu lembro que eu chorei muito. Chorei muito e quem me consolou foi o meu padrinho da altura, mas não podia consolar-me só a mim porque os outros colegas também ficaram todos chorosos. Foi difícil para si, mas também para a sua mãe. Foi difícil, eu tinha 10 anos, mas era um menino, uma criança, sem saber o que é que se pretendia ainda da vida. Foi difícil também para a minha mãe, mas a minha mãe ficou sempre confortada porque
deixou-me no seminário, entrega ao padrinho, portanto, entrega ao tio. E estando afilhado com o tio, claro que tudo ia correr bem, as coisas depois iam-se adaptando. Mas isto de ser afilhado de um diretor também tinha as suas coisas. Fui eu que apanhei mais porrada. Portanto, fui eu que quem tinha que ser chamado a atenção mais era eu, não é? E porquê? Porque, pronto, se é tio e se é sobrinho e afilhado, tem que se começar pelos de casa, não é? A família foi um grande apoio e um modelo para si. Sempre, sempre. A minha família foi, é e vai continuar a ser um apoio na minha vida, nas minhas decisões, na minha caminhada. Posso dizer com muito orgulho que o meu pai e a minha mãe, a minha irmã e agora o meu sobrinho também, foram sempre pessoas que me acompanharam em todas as fases da minha vida missionária. Todas. Nunca tive um ui ou um ai da mãe, do pai ou do sobrinho ou da irmã a questionar isto ou aquilo. E foi tão natural e tão normal o meu crescimento no seminário que os meus pais me acompanharam com muita alegria. E só me diziam assim, filho, se é esta a vocação, força para a frente. Mas eu passei o 5º, o 6º, o 7º, o 8º e o 9º ano e não sabia, nem queria ser padre. Quando é que se fez o clique para ser sacerdote? Olha, foi no 12º ano. 11º, 12º ano. 10º ano nós mudamos de seminário e eu sabia que quando nós íamos para o seminário da Silva, 10º, 11º e 12º ano, já eram anos assim mais de responsabilidade. Éramos adolescentes já a caminhar para jovens. E os nossos diretores disseram-nos muito claramente que então aquilo teria que ser mesmo a sério, não é? E a sério ao ponto de que fizemos o 10º ano no seminário e depois o 11º e o 12º ano foi feito na escola pública. E vocês estão a imaginar um rapazinho novo, no meio de tanta gente na escola pública, eu passei mal. Passei mal com as meninas, com tantas namoradas que queriam andar atrás de mim e tudo, até escrever cartas de amor para o seminário, o padre Mário na altura a apanhar-me essas cartas, porque cheiravam a perfume e essas coisas, e disse, passa-se aqui alguma coisa, Nuno, eu quero saber o que é que se passa. Mas eu fui sempre muito claro com os meus diretores, nunca escondi mentiras e nunca tentei disfarçar isso. Até uma vez disse ao meu diretor, para brincar com ele, e disse assim, quando ele me chamou uma vez ao gabinete e disse, olha, há aqui uma carta suspeita. Eu fiquei assim um bocado atrapalhado e eu disse-lhe, na altura, espontaneamente, só padre, abra a carta e leia para mim. E, portanto, o padre Mário achou aquilo com tanta espontaneidade e com tanta franqueza que, a partir daí, ele sabia que, pronto, que havia essas coisas de jovens e de juventude, mas foi depois dessas coisas todas, dessas, não digo provocações, mas dessas experiências todas, que eu, ao fim do 12º ano, comecei a sentir que a vida missionária era uma vida plena de sentido. E por 2 motivos. Eu tinha outro tio missionário, dos missionários do Espírito Santo, a parte do meu pai também, irmão do meu avô, que era um grande missionário em Angola. Ele faleceu lá já. E quando ele vinha a férias, contava-me coisas que a mim me surpreendia e que cá dentro do meu coração equacionava. Se ele consegue fazer isso, eu também quero um dia conseguir fazer isso. E depois, no 12º ano, nós gostávamos, quando vinham os missionários de férias, faziam questão de passar num seminário para dar o testemunho das vidas deles. E eu gostava de ouvir aquilo com uma delícia, as aventuras deles, as dificuldades, as alegrias, e eu via naqueles homens simples, humildes de trabalho, às vezes com saúde debilitada por causa das agruras da missão, mas via-os sempre a sorrir. E aquilo tocou-me no fundo do coração. E posso dizer que foi a partir daí, sim, que eu comecei mesmo a equacionar por que não eu também ser missionário. E não optar pela sacerdote diocesano, digamos. Claro, isso foi sempre muito claro. Eu conhecia os padres diocesanos, o meu parco, sempre tive muita alegria com o meu padre Elias, no meu tempo de menino e moço, nas férias ia trabalhar lá com ele à paróquia, mas nunca passou pela minha cabeça ser padre diocesano, porque eu sempre disse, se tenho missionários em casa, se tenho na vida uma tradição missionária, não só na parte de sacerdote, mas também na parte feminina. A minha mãe tem 6 primas religiosas, das quais uma contemplativa também. E eu disse, eu quero ser mesmo missionário. E como estávamos nos missionários do Espírito Santo,
era-nos incontida a dimensão missionária. E eu também dizia cá para mim, quer dizer, e depois muitas vezes via o Evangelho, ninguém é profeta na sua terra. E a alegria está em partir, em ir ao encontro. E quando eu recebi no 10º ano melhor, o meu melhor amigo, que é o Padre João Batista, que é cabo-verdiano, que é 10 anos mais velho que eu, que está a trabalhar nos Estados Unidos da América, mas ele incorporou o meu ano de estudo. E eu disse assim, como é que um jovem vem para Cabo Verde estudar e para formar-se, porque é que eu também, português, não posso formar e ir para outra missão? E ele falou-me tanto de Cabo Verde. Fomos amigos de proximidade como irmãos. Ajudá-lo a enculturar no frio, que ele chegou em novembro, nas dificuldades do frio. Ele falava-me tanto de Cabo Verde e dos missionários de lá que eu apaixonei por Cabo Verde. E foi aí que o contacto com o meu irmão João Batista, que veio, portanto, depois esta questão mesmo de Cabo Verde. Porque a congregação dos missionários do Espírito Santo? Congregação dos missionários do Espírito Santo, porque era a congregação dos meus tios padres, que foram sempre a minha referência, missionários do Espírito Santo, e não só por eles dois, mas pelo facto de, na aldeia do meu pai, portanto, a paróquia da Caranguejeira, tinha 36 missionários religiosos. Nenhum diocesano. Até hoje. Nunca teve nenhum diocesano naquela paróquia. Mas nos tempos áureos, quando tiveram o maior número, eram 36 religiosos, todos missionários. Franciscanos, espiritanos, salesianos e outros. E aquilo para mim também me cativava. Por exemplo, o Padre João Mónico, que agora é meu companheiro de comunidade, é meu companheiro de mesa, como ao meu lado, foi ele que me veio fazer o exame de admissão para entrar no seminário quando eu tinha 10 anos. Não é? E o Padre João Mónico é da idade da minha mãe. E são muito amigos, são muitos amigos. O Padre João Mónico trata a minha linda Clarinda, que é a minha mãe, e a minha mãe trata o lindo João Mónico, que é o Padre João Mónico. E quando foi para fazer o exame de admissão ao seminário, nós tínhamos que fazer exame de admissão, não é? Eu disse à minha mãe que eu não ia passar. Não ia passar porque eu não era muito bom assim a matemática, não é? E sabia que para entrar no seminário tinha que se saber. E o Padre João Mónico era o responsável da admissão dos meninos ao seminário, não é? Eu fiquei tão feliz que o Padre João Mónico disse, não, tu não precisas de ir ao seminário de Vila Real, a Godinha, à Régua, que eu venho de fazer o exame a casa. E porquê? Porque era nosso conterrâneo dali. Veio fazer o exame e eu até passei. E ele disse que eu até era um bocadinho esperto, inteligente. Pronto, e foi assim. A sua primeira missão foi Cabo Verde? Porquê? A minha primeira missão foi Cabo Verde. Como eu estava a dizer, por este irmão, Mano João Batista. Porque ele falou-me tanto de Cabo Verde, que depois de eu ter feito a minha consagração, a minha profissão religiosa, e aqui as coisas já eram a sério, fazer a profissão religiosa é dizer o nosso sim público à Igreja e à congregação. Vinha depois a fase de terminar o primeiro, segundo e terceiro ano de filosofia, vinha a fase de fazer o estágio missionário. E o estágio missionário mexia com todos nós. Para onde é que a gente vai? Para onde é que a gente quer ir? E cada um tinha um sonho. Essa coisa de dizer que os padres missionários e os diocesanos vão para onde mandarem, não é bem assim. Eu não concordo com isso. Claro que temos de estar disponíveis a ir para onde nos mandar. Mas cá dentro o nosso coração fala. O nosso coração vive experiências. O nosso coração vai vivendo experiências que nos marcam. E eu fui marcado por Cabo Verde, made in Cabo Verde. E não posso negar essa marcação que foi feita pelo irmão, meu amigo, Padre João Batista. E tanto falar de Cabo Verde, quando na altura o Padre Farias, o meu diretor da teologia, disse, olha, para onde é que tu queres ir? Eu disse, Padre Farias, não há dúvida, eu quero ir para a terra do meu irmão, Padre João Batista. E nem pus outra questão de ir para outro sítio. Era Cabo Verde que eu gostava mesmo de ir. Porquê? De tanto ouvir falar de Cabo Verde, de tanto que os missionários faziam em Cabo Verde. E assim foi. Em 1998, fui como estagiário para Cabo Verde, ainda com 23 anos, sem ser sacerdote. Rapazinho novo, menino e moço, e ia com uma tarefa muito concreta, que era trabalhar na paróquia de São Miguel Arcanjo, e como ainda não era sacerdote, não iria trabalhar tanto na pastoral da paróquia, mas ia trabalhar na pastoral educativa.
estar à frente de uma escola, a Escola Padre Muniz, e que me diziam, olha, tu é que vais estar à frente desta escola que tem 1200 alunos. Eu fiquei a tremer porque eu nunca fui professor, sabia dizer umas coisas, sim, não era gago e nunca fui gago, graças a Deus. Não sei cantar, mas isso, não podemos ser bom a tudo. Mas foi aqui um desafio que disse, mas será que eu vou conseguir ir dar aulas, gerir uma escola? Mas olhem que aquilo foi para mim um desafio tão grande que eu comecei-me a preparar com muitos meses de antecedência, já sabia mais ou menos as aulas que eu ia dar e de estar preparado para tudo, mas cá dentro ecoava para mim, mas como é que eu vou ser gestor e estar à frente de uma escola com estes alunos todos? Foi uma aventura, eu ia com medo, mas devo-vos confessar que quando cheguei, quando vi a Escola Padre Muniz, aquela criançada toda, os adolescentes e os jovens, eu disse, eu vou-me apaixonar por esta escola. E assim foi. Dediquei toda a minha vida como missionário em Cabo Verde, para além depois da pastoral toda, e também por ser parco e vigário e outras atividades, sempre trabalhei com aquela escola. E aquela escola marcou-me e posso-vos dizer que a minha aprendizagem daquilo que sou hoje foi o contato que eu tive com a escola. E porquê? Porque estando numa escola estamos com os jovens. E os jovens não nos deixam envelhecer. Os jovens espicaçam-nos e desafiam-nos sempre às revelias deles e aos desafios deles. E eu tinha que acompanhar. E para mim era um desafio enorme, muito grande, estar com eles. Claro que passei muitas dificuldades, não havia luz elétrica, não tínhamos salas para todos, as turmas eram de 50 lugares. Pronto, muita coisa que nós tivemos que contornar. Mas foi uma aprendizagem brutal para a minha vida. E hoje, se me convidassem a ser professor em alguma escola, na universidade, em algum sítio, acho que é uma paixão que eu adquiri lá. Mas gostaria de voltar a Cabo Verde? Sim, claro que o primeiro amor é sempre alimentar. Eu estive 14 anos, para além da experiência da escola, contactei com o povo de Deus. E o povo de Deus de Cabo Verdeano encheu-me as medidas. Um povo muito acolhedor, muito familiar. Eu, quando cheguei, rapazinho novo, as pessoas olhavam para mim e pensavam que eu era assim um garotozinho, assim, mas quem é este, etc. Eu ainda me lembro de 2 velhotes virem ter à paróquia, o senhor Tinis, que já faleceu, foi sempre o meu conselheiro, um senhor de 70 e tantos anos e que morreu perto de 90 anos. E ele chegou à paróquia para me conhecer e me dar logo 2 conselhos de início. Eu nunca esqueci os conselhos do senhor Tinis, quando foi à paróquia e levou-me umas papaias, umas bananas, e eu gostava tanto disso, que até depois enjoei as bananas, mais tarde. Mas o senhor Tinis veio ter comigo e dizer assim, olha, não tenha saudades dos seus pais, porque agora nós vamos ser os teus pais e vamos cuidar de si. E depois disse-me outro, olha, o senhor é muito novo, tenha cuidado com as meninas, porque as meninas cabo-verdianas são atrevidas. E esses 2 conselhos ficaram logo gravados. Claro que eu percebi que as meninas, adolescentes, evidentemente, vendo um professor tão novo e a começar, evidentemente, que, pronto, muitas vinham dizer que estavam apaixonadas pelo professor e mais isto e mais aquilo, e eu lembrava, o conselho do senhor Tinis tem toda a razão de ser. E percebi que deixei uma família em Portugal, mas ganhei outra. Ganhei muitos pais, muitas mães, muitas pessoas que vinham ter comigo para cuidar de mim. Como é que está? Como é que se está a sentir? Está bem? Está mal? E quando um missionário chega e adapta-se, às vezes fica doente. E eu várias vezes fiquei doente e tinha tanta gente que me vinha visitar e disse que, Sr. Padre, vamos ficar bom, porque nós precisamos de si. E, portanto, voltar a Cabo Verde, passado 14 anos, já estou aqui há 6 anos, é sempre algo que está no meu horizonte, não é? Mas como missionário espiritano também tenho que estar aberto a outros horizontes, não é? Fez um grande projeto lá, nesses 14 anos. Se fosse hoje lá, tem novos desafios, tinha para colocar em terreno. Claro que não só a obra que nós fizemos, materialmente falando, mas deixei lá muitas amizades. Amizades que se traduzem em gestos muito concretos de proximidade. Eu consegui, e isso é uma obra do Espírito Santo, muitos alunos meus, levá-los ao casamento, a comprometerem-se na vida de jovens. E hoje são famílias exemplares, porque sabemos que às vezes o povo cabo-verdiano, para casar e para ser fiel
E para ter estabilidade não é assim tão fácil. E pude ter a sorte de preparar muitos jovens na escola que hoje são esteios na família em Cabo Verde. E tanta familiaridade e proximidade que me convidavam para padrinho de casamento deles, padrinho de batismo dos filhos deles, e não é por acaso que eu tenho 36 afilhados em Cabo Verde durante estes anos todos, e ainda não tenho mais porque, bom, a gente ia tentando safando-se, mas alguns não podiam safar porque vinham ter comigo e diziam: Padre, você é que me preparou para o catecumenado, você é que me ensinou a fé, você é que me ajudou a ser o que eu sou, tem que ser meu padrinho ou minha madrinha. E eu aceitava, sabendo que depois o padrinho ou a madrinha pode ir para outro lugar, mas a marcação que fazemos na fé dessas pessoas nunca mais se vai apagar, não é? A gente vai fazendo planos, faz projetos, faz um centro paroquial, remodela, faz uma nova residência, porque o missionário, quando chega, vê a realidade e não se pode conformar com ela. E o missionário não é só pastoral catequética, não é só ensinar o Pai Nosso e a Ave Maria, e muito menos só falar das coisas de Deus. O missionário tem que ter na sua mente o desenvolvimento integral de um povo de Deus. E eu dou 2 exemplos muito concretos que, se calhar, não têm nada a ver com pastoral, mas que têm muito a ver com a pastoral missionária que nós devemos ter presente. Por exemplo, a defesa das crianças. Eu fui um acérrimo defensor das crianças, dos direitos das crianças. Direito, sobretudo, a virem à escola, a estarem integrados na escola e a serem defendidos também de alguns ataques que, às vezes, para mim eram injustos e que tinham que ser defendidas. E outra causa que eu muito lutei foi a defesa da mulher cabo-verdiana. Até tive algumas consequências, algumas ameaças, alguns dissabores, porque quando eu via que a mulher cabo-verdiana era trabalhadora, lutadora e era espezinhada, era tida como algo, um objeto só para prazer e tudo isso, eu aí entrei também. E posso dizer que hoje tenho muitas mulheres e muitas crianças que são homens e mulheres na sociedade e que lembram que o Padre Nuno esteve ao lado deles nos momentos assim, se calhar mais duros. E isso fica tudo. Essa é que é a obra do missionário, que é a obra do coração. As obras ficam e não vão destruí-las. Podem destruí-las não dando continuidade, claro, isso é outra coisa. Mas o que fica gravado nos corações das pessoas é isso. E orgulho-me hoje de muitos alunos meus terem passado, na altura diziam que eu era muito exigente nas aulas. E era, eu tenho consciência que sou exigente. E diziam que era muito exigente, o Padre Nuno é muito ruim, como se dizia em crioulo, quer dizer, muito duro, muito exigente. Mas hoje viram-se para mim no Facebook, quando vêm a Portugal e tudo: Padre, foi a sua exigência que eu agora trabalho no Ministério da Economia, sou enfermeira, sou presidente da Câmara, sou isto e sou aquilo. E isto deixa-me feliz. Depois de 14 anos, voltou para Portugal. Está cá há 6 anos, à frente da Liga Intensificadora da Ação Missionária e também da CEPAC. Do CEPAC. Sendo responsável, não é? Também É uma verdade, missão. Catarina, deixar uma terra de missão custa muito. E eu devo confessar que custou muito deixar Cabo Verde. E porquê? Porque a morabeza do cabo-verdiano, a hora da saudade, na hora de ir bem, na hora de ir, a saudade marca. E eu tive 2 meses com tanta intensidade de ir a todas as capelas celebrar a missa, todos queriam despedidas, todos queriam Eucaristias da Ação de Graças, todos queriam fazer memória, todos queriam dar isto e aquilo. Foi um peso emocional muito grande. O que valeu é que os meus pais estavam lá e foram visitar nessa altura, para não vir sozinho no avião, porque senão teria deitado o avião abaixo com tanto choro e tanta lágrima. Foi dolorosa a despedida. Foi muito dolorosa. Posso dizer que foi muito dolorosa. Essa coisa também que os missionários dizem: a gente vai e parte sem dificuldade porque a missão é assim. Não. Nós somos marcados sempre. E se temos emoção e temos coração, nós agarramos às pessoas. E foi o caso. E os meus colegas, quando eu cheguei a Portugal em 2012 para 13, já tinham tudo marcado para eu fazer. Tens que fazer isto, tens de estar à frente da administração da LIAM, tens de ser animador missionário, tens que estar no CEPAC, tens que fazer isto e aquilo. Disse: calma, deixem-me respirar. E foi muito doloroso voltar a Portugal. Porquê? Porque eu não, durante 2 anos, devo confessar, não me adaptei às celebrações litúrgicas aqui. Eu tinha tristeza ao celebrar as missas aqui.
E devo dizer isto porque lá celebrar a missa é uma alegria. Não há lá caras de vinagre nem de sexta-feiras. É uma alegria imensa. E nós somos contagiados por essa alegria. E eu, quando comecei a celebrar as primeiras missas aqui em Portugal, concretamente na Basílica da Estrela, eu perguntava, meu Deus, onde é que eu estou metido? Que aquilo pareciam mais celebrações fúnebres, de funerais, porque não via a alegria da fé. As celebrações era tudo assim muito formal, muito matemático. Se demorava um bocadinho mais tempo, as pessoas já estavam saturadas, etc. Disse, que saudades de Cabo Verde. Que saudades daquelas celebrações, com os jovens a ser o motor da liturgia e tudo isso. E eu contei o tempo doloroso que eu tive. Foram quase 2 anos que me levou a adaptar. Depois a gente vai se adaptando, tem que ir na realidade. E que já não estás em Cabo Verde, os meus colegas estavam sempre a dizer, pá, tu só falas de Cabo Verde. Tu já não estás em Cabo Verde. Era como dizia, pois não estou fisicamente, mas com o coração ainda continuo lá. Depois tive que me ir adaptando. Depois vêm as circunstâncias, a gente vai também ganhando amizades aqui em Portugal. A animação missionária é um trabalho muito gratificante. Conhecemos pessoas, visitamos os grupos, incentivamos as pessoas aqui na retaguarda a apoiar a missão da linha da frente. Trabalhar no CEPAC, Centro de Apoio aos Nossos Imigrantes, ali para mim é África. Eu gosto de ir ao CEPAC porque vou ao continente africano ali ao lado do meu escritório. E às vezes deixo mesmo o meu escritório para ir ali ao continente africano, que é 2 salas abaixo, e quando chego ao CEPAC eu vejo lá pessoas de Cabo Verde, vejo pessoas da Guiné, de São Tomé, de todos os lados. E há dias estava lá uma senhora a fazer o acolhimento, que me telefonou e diz, olha padre, está aqui uma família muito urgente que quer falar consigo. E eu fui lá, era uma família da minha paróquia, de São Miguel Arcanjo, que quando me viu fez uma festa e fez de uma alegria tão grande que lá está, voltei novamente a Cabo Verde. E trabalhar com os imigrantes aqui em Portugal é, sobretudo, ajudá-los a encaixar. E como eu os compreendo, que é difícil deixar a terra e vir para um país tão diferente e enculturar-se e adaptar-se. Em 2016 apareceu um novo desafio, o projeto Abraçar a Missão. Pode-nos dizer ou explicar em que consiste esse projeto? Sim, talvez seja um dos culpados, para o bem e para o mal, matralham em cima de mim, não é? Mas isso vai sempre assim, quer dizer, quando se faz algo pioneiro, tem que haver assim um saco de boxe para todos darem os seus muros e descarregarem as coisas. O projeto Abraçar a Missão, 2016, é um projeto que eu sempre achei que devia se levar adiante. Não foi só também por minha iniciativa. As pessoas da Liame, as pessoas mais adultas, iam-me dizendo, mas padre, se os Jovens Sem Fronteiras vão em experiências missionárias, porquê é que nós, liamistas, também não podemos ir fazer experiências missionárias? E para mim fazer experiências missionárias assim do mês, fora do país, marca as pessoas. E marca de qualidade. As pessoas que vão transformam-se. E vêm com outra consciência. E se querem ser retas com o compromisso que fizeram, nunca mais vão parar e nunca mais vão ser iguais. E o projeto Abraçar a Missão surgiu assim um bocadinho nessa linha. Dar a beber e a experimentar à Liame, numa fase de adulto, entre os 30 e os 60 e 70 anos, fazer esta experiência. E foi assim em 2016, nasceu o projeto Abraçar a Missão, e a primeira edição levou-nos a Angola, onde fomos várias pessoas trabalhar numa missão do sul de Angola, e foi um banho de missão. Quem foi, com certeza que tem as suas memórias para contar, e por mais que conte, aquilo melhor fica guardado no coração das pessoas. E isso nunca mais se vai apagar. E o ano passado, 2018, fomos a São Tomé e Príncipe, onde estas caríssimas meninas, a Susana e a Catarina, fomos também, com um grupo de 13, fomos até São Tomé e Príncipe, e nada melhor que dizermos em conjunto, valeu a pena. Sim. E valeu a pena pela experiência que fizemos de missão, e acredito que também nos marcou. E, portanto, também São Tomé agora faz parte do nosso espaço geográfico, aqui dentro do nosso coração. De todas estas missões que foi fazendo, o que é que vê em comum entre elas todas? Eu vejo em comum uma coisa que sempre me desafia. Padre Nuno,
tens que partir, deixa Portugal e vem para aqui, para a missão. É o desafio sempre que eu tive. Quando fui a Angola, cada vez que estava em campo de missão e via os missionários lá, eu dizia, não estou a fazer nada em Portugal, como estava aqui bem em Angola. Fui a São Tomé, mais uma vez fui avivar o meu desejo de missão e dizer a mim próprio, o que é que estás lá a fazer em Portugal? Vai para São Tomé. E qualquer dia vou pedir aos meus superiores, quando fizerem, já são 6 anos, espero que não passe dos 10, e que me deixem novamente partir, não é? E o comum destas experiências é voltar sempre à essência do missionário espiritano. A nossa congregação é uma congregação ad gentes. Claro que temos de ter aqui padres em Portugal, temos, para animar e tudo isso, mas a prioridade das prioridades da nossa congregação é partir, é ir. E eu não me quero acomodar, nem quero cair aqui no comodismo da Europa, que nos põe mais gordos, que nos põe com estilos de vida assim, se calhar, não tão saudáveis, porque temos tudo, não nos falta nada, e quando nós vamos a essas realidades, o clique aqui dentro do missionário disse, não te esqueças que és verdadeiramente missionário. Que apelo é que faz para sensibilizar as pessoas para a missão? O apelo que eu faço sempre a todas as pessoas é este. E falo sempre isto em todas as Eucaristias. Mesmo que a palavra de Deus às vezes não venha a propósito, eu tenho que referir sempre isto. Todos temos que ser missionários e o ser missionário em Portugal, claro, que exige de nós 2 coisas. E agora eu sou missionário alertando estas pessoas para isso, que é, não pensemos só no nosso umbigo, não pensemos só nas preocupações da nossa paróquia, por mais preocupações que tenhamos, construção de centros, obras a fazer, dinheiro para isto, etc., etc., eu digo sempre, há necessidades em Portugal, sim, mas há muito mais necessidades no país missionário ad gentes. E não nos concentremos só em nós, não nos fechemos, abramos o nosso coração e, como dizem os bispos para este ano missionário, tenhamos um horizonte mais universal. Olhar a Igreja no seu todo. Porque se eu olhar só a Igreja na minha paróquia, no meu umbigo, não saio dali. Vou rodar à volta daquilo e vou dizer, pobres vamos ser sempre ao nosso lado. Mas quem vai a São Tomé, quem vai a Angola, quem vai a outro país, vai perceber que há outros pobres muito mais necessitados que nós. E é este apelo que eu faço sempre. Descentrarmos-nos e alargarmos o nosso horizonte à missão. Como é que explica a indiferença de nós cristãos a tanta indiferença hoje em dia? Pois, isto é uma doença da Europa, Catarina. O Papa Francisco, quando veio à Europa e ao Parlamento Europeu, disse que nós, europeus, sofremos de 2 grandes doenças, o isolamento e a indiferença, coisa que eu nunca senti em África. Em África é um calor tão humano que não deixa um missionário sozinho. E mesmo que haja uma pessoa a sofrer, são muito solidários, até na morte. Morre um familiar, a família associa-se e está presente. Aqui parece que somos números, contamos para as estatísticas. E contando para as estatísticas só, perdemos a nossa afetividade, perdemos a nossa proximidade e tornamos-nos indiferentes. E devo-vos dizer que esta é uma coisa que eu não quero cair nisso, na indiferença. Não sermos indiferentes a ninguém e, sobretudo, não sermos indiferentes à dor do nosso irmão que está ao nosso lado. Infelizmente, nós estamos numa sociedade muito indiferente, muito isolada. Basta ver os nossos velhinhos como são tratados. Muitas vezes são desprezados pelos filhos, não são visitados e há lares. Em África, os filhos não abandonam os pais. São próximos, com afeto e com carinho. E quem não vive de afeto e de carinho são máquinas e são números. E isso só serve para o Instituto Nacional de Estatísticas, não serve para a felicidade. Que apelo faz à Igreja perante esta missão, digamos, nós? Pois eu às vezes sou um bocadinho mal compreendido porque eu espicaço muito a Igreja e falo muito dos bispos, dos padres, com os meus colegas, outros sacerdotes diocesanos, a espicaçar isto mesmo para a missão. Porque eu vejo, trabalhando na área da missão, a dimensão missionária da Igreja é o parente pobre da nossa Igreja em Portugal.
parente pobre, quase que ninguém liga. E os padres diocesanos estão-se lixando para isso, peço desculpa à expressão, mas é assim mesmo que eu a digo também. E lá está, os papas, com o Papa Bento XVI, quando veio cá, alertou-nos para isso, o Papa Francisco alertou-nos para isso, e agora até são os bispos outra vez a dizer, alarmem-se, alertem-se, acordem, vamos fazer este ano missionário. Para quê? Para acordarmos. E eu, há dias, escrevi um artigo na Ação Missionária, espero que desta vez, a pedido dos bispos, que os padres sejam um bocadinho mais obedientes e façamos alguma coisa na dimensão missionária. Vão fazer, não vão fazer? Olha, vamos confiar ao Espírito Santo e eu vou continuar a matralhar no sentido de que temos que fazer alguma coisa para despertar nos nossos irmãos esta consciência missionária, que não é fácil. Porquê? Estamos instalados. Estamos indiferentes. E quando é assim, custa-nos a despertar e a abanar. Mas é preciso fazer isto. E ano missionário tem que marcar a nossa igreja, a nossa paróquia. E no fim vamos fazer o balanço. Já em 2010, os nossos bispos chamaram a atenção disso e de 2010, já estamos em 2019, pouco se fez. Ou quase nada se fez. Pode ser que se faça mais agora, durante este ano missionário, 2019. E eu, onde tenho contactado com os padres, é dizer, olha lá, meu irmão, o que é que vamos fazer na tua paróquia para este ano missionário? Alguns dizem logo assim, temos que fazer alguma coisa. E outros chutam para canto. Depois, mais tarde, a gente vê isso. Não podemos também agarrar ninguém ao pescoço. Se pedissem agora para sair, digamos, em missão, voltaria para a África ou para outro continente que gostaria? Eu estou aberta à missão. Não claro, tenho nada em escolha. Mas tenho sonhos, sim. Volto a dizer aquele argumento que vou para onde mandarem. Não é assim. Eu vou para onde mandar, evidentemente, mas tenho sonhos. Gostava de ir trabalhar à América Latina, que é também um mundo católico e um mundo fascinante. Voltar a Cabo Verde está sempre no meu horizonte. Eu estou lá. Mas voltar fisicamente, por que não? Voltar à minha terra onde eu nasci, Angola, por que não? Voltar a São Tomé, onde nós nos apaixonamos durante um mês. Portanto, a missão é grande, não é? E gostaria que sim, que a minha próxima missão dos meus superiores fosse uma missão ad gentes. Oxalá que o Espírito Santo toque também os meus superiores, porque isto é assim mesmo, cada vez os padres são menos e os padres novos têm que fazer tudo. E eu compreendo que agora aqui em Portugal somos poucos a fazer muita coisa. A sua família, neste momento, se partisse, está... A minha família está sempre preparada. A minha família, eu posso dizer, não precisam de ser leigos associados, não precisam de fazer parte de nenhuma fraternidade espiritana, porque para mim, os verdadeiros espiritanos são aqueles que dão os filhos, são aqueles que dão os sacerdotes. E a minha família é 100% missionária e não precisam de ser associados, porque desde o nascimento do filho e que deram filho à congregação, já estão associados à missão. E eu sou uma pessoa muito grata e muito reconhecida, porque os meus pais foram sempre uma retaguarda. Uma retaguarda sempre para apoiar nesta missão. E eu vejo que às vezes os canso demais também, com a missão. Mas eles nunca dizem que não e sempre me apoiaram em todas as linhas. E eu, como sou também um homem que tenho muitos amigos e amigas espalhados por todo o lado, amigos empresários, amigos que contactam comigo, desde o comércio que eu estava pequenino e aprendi lá em casa com os meus pais, se eu precisar de alguma coisa, bata à porta e as pessoas hoje todas ajudam. Estamos no nosso projeto Abraçar a Missão e estes dias tenho andado a bater à porta de empresários. Estes dias fui à casa de um empresário, à empresa dele, tive que esperar meia hora, mas não saí de lá sem uma resposta positiva. E disse assim, padre, você pede muito, mas eu sei que você pede para os outros. E a resposta foi positiva, quer dizer, eu sou uma pessoa com muita sorte, porque quem trabalha em prol dos outros recebe sempre. Muito bom. Diga-me uma coisa, estamos quase a terminar o programa. Destes 49 programas, houve muitas histórias, muitos missionários, muitos sacerdotes que passaram por aqui. Algum que lhe tocou mais? Algum testemunho? Alguém que lhe marcou mais? Todos me tocaram, porque cada um é cada um. E cada um se anda diferente, desde leigos, jovens, sacerdotes, religiosas, bispos, arcebispos.
todos me marcaram positivamente, mas há 2 programas que me marcaram porque foram situações assim limite. A irmã Maria do Céu tinha acabado de ser assaltada e ferida em Angola e que ficou marcada com isso. Cortaram-lhe um tendão do braço e ela agora tem dificuldade em locomotar esse braço, não é? E comoveu-me a irmã Maria do Céu estar aqui a partilhar isso comigo, toda bem disposta, sem rancor de ninguém, e a dizer-me assim: Padre Nuno, mas eu, para a semana, volto para Angola. Eu já estive com ela mais uns meses, passado depois do programa, estive há poucos meses com ela, que ela veio a Portugal aqui, e fui visitá-la, e disse: irmã, esse braço está melhor, olha, não vai ter mais cura, vou ficar limitado. E irmã, então, próxima missão, Angola. Portanto, vejam que apesar das coisas da vida que surgem no missionário, o missionário ama o povo acima de todas as dificuldades que possa ter. E depois o programa que eu fiz com as 2 crianças, a Constância e a Marta, claro, 2 criancinhas que vieram aqui também testemunhar, já de tenra idade, a dizer que também que gostam de ser missionários, oferecendo os seus brinquedos, as mães incentivá-las a isso, não é? E a gente perceber que isto de ser missionário, se calhar começa em casa. E começa em casa nós damos este toque também e formar também para esta dimensão. E depois não se esqueça de cada um em particular, tudo o que eu fui gravando, já lá vão 50, e 50 já é muita vivência. E eu estou grato a todas as pessoas que eu tenho convidado, ninguém tem dito que não, não é? Alguns com mais facilidade, outros com mais dificuldade, uns mais à vontade, outros menos à vontade, mas em televisão é assim mesmo. Ficaríamos aqui mais tempo consigo na conversa, certamente teríamos muito mais a conhecer do Padre Nuno, mas haverá certamente mais oportunidades para continuar a nossa conversa. E quem sabe daqui a mais 49 programas? Chegar aos 100. Chegar aos 100, quem sabe, estarmos aqui consigo. Não sei se é muito difícil estar desse lado ou deste. Não. Quer dizer, para mim não tem dificuldade porque as coisas já são treinadas, não é? Mas eu, quando estou aí desse lado, não me limito só a fazer as perguntas. Eu procuro ouvir os testemunhos dessas pessoas. E o Paulo VI e o Papa Francisco dizem que hoje, mais que dizer as palavras, o que vale são os testemunhos de vida. E todas as gravações que eu tenho feito e todos aqueles que eu tenho entrevistado, quando vou para casa, essas pessoas estão no meu leque de oração. Rezar por todas essas pessoas. E quando chego a casa, no fim de uma gravação, olha, hoje entrevistaste tal pessoa, Senhor, toma conta desse missionário, dessa missionária. E eu penso que é uma grande riqueza, e eu só tenho a agradecer à Anjos TV, porque fui eu que provoquei isto, não é? Fui eu que me atrevi a propor à Sandra, à Inês, à Cláudia, esta boa gente desta casa, que eu muito estimo e muito amo também, sinto-me da família, que eles disseram logo: Padre, vamos a isso. E, portanto, já lá vão 50 programas. E 50 programas, 4 por semana, já passa um ano. Obrigado, Padre Nuno, por estarmos aqui. Agradeço estarmos aqui, mas chegou ao fim o nosso programa. Obrigado, Catarina, e obrigado, Susana. E estamos juntos por São Tomé e por outras coisas, pela missão. Exatamente. Trabalhando juntos na Liame. Exato. Mais uma vez chegamos ao fim deste programa com o nosso jovem sacerdote missionário Padre Nuno, e é com ele que encerramos este programa, o 50º, e quem sabe cá estaremos no 100º. E obrigada, telespectadores, por estar desse lado, que é a igreja que nós temos, que é o que nos faz a nossa paixão, que é a nossa missão. Obrigada, boa tarde.